Então, cumprimentando a todos, para a gente começar mais uma reunião. Hoje é a terceira terça-feira do mês, e de acordo com o nosso esquema de trabalho aqui no centro, nós temos na terceira terça-feira do mês o tratamento perispiritual. Então, o que é isso? O perispírito é aquele envoltório semimaterial que envolve o nosso espírito. Ele está totalmente conectado com o nosso corpo físico e com o nosso espírito ao mesmo tempo. E é no perispírito em que ficam guardadas todas, na verdade, as memórias de tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente já aprendeu, que a gente fez, ou às vezes de bom e às vezes de não tão bom. Então, o perispírito, nesse nosso corpo semimaterial, ele muitas vezes, ele é o depositário das energias que se condensam e elas ficam no perispírito. E a gente já aprendeu sobre a partir de diversos estudos, que as doenças físicas, antes de se manifestarem no corpo físico, elas se manifestam no perispírito. Então, muitas vezes, a gente tem o merecimento de receber o tratamento no corpo perispiritual e, eventualmente, algum mal físico nem se manifestar no corpo físico, né? E, às vezes, está como protótipo, como início. E se a gente faz uma mudança, mas essa mudança não pode ser simplesmente da boca para fora. É todo um trabalho interno que a gente vai fazendo. E isso pode, sim, afetar todo o nosso perispírito. E na terceira terça-feira do mês, aqui no Centro Espírita Simplesmente Amor, nós temos a presença da equipe médico-espiritual que faz esse atendimento. Então, as pessoas que sentirem a necessidade, a vontade, às vezes há pessoas, né, que têm uma sensibilidade e não há uma manifestação física de nenhuma questão. Mas a pessoa sente intimamente aquela necessidade e vai buscar o atendimento. Então, ela pode comparecer ao centro e vai ser atendida, né? Tudo é feito de acordo com a vontade do plano espiritual e o nosso merecimento. É uma confluência de fatores, tá bom? E hoje, especificamente, antes de mais nada, eu já comecei falando e nem fiz uma oração para a gente abrir nossos trabalhos, mas, então, com muita humildade, vamos fazer uma Ave Maria e a gente abre oficialmente, energeticamente. Essa minha fala anterior fica sendo um prelúdio. O início, só uma apresentação inicial. Bom, então, que todos nós sintonizemos nossa Mãe Divina e saudamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para a gente começar hoje, né, um pouquinho de reflexão, de estudo, eu comecei a pensar, além do fato de ser a terceira terça-feira do mês, então a gente busca tratar de algum tema relacionado com o tratamento perispiritual, também pode acontecer de, às vezes, estarem acontecendo coisas e a gente pegar isso para iniciar esse gancho. E eu tive a ideia de ter como início da nossa conversa de hoje, lembrar que anteontem foi comemorada a Páscoa, né? A Páscoa dos cristãos. E para muita gente não tem significado algum. Para outros, muitos de nós que fomos criados sob toda uma cultura da Igreja Católica, ou mesmo até quem já nasceu em berço espírita,
não importa. Se a gente pensa em Jesus, a gente pode pensar também com muita atenção nessa Páscoa. E o que é a Páscoa? Etimologicamente, o significado de Páscoa é passagem, né? É uma mudança de estado. Então, o que foi celebrado nesse domingo anteontem? Foi celebrado, foi relembrado, e aí que é importante a nossa reflexão. A passagem de Jesus do estado do corpo físico e com a morte do corpo físico, né, ele passou para o plano espiritual. Mas o interessante é que Jesus, o Espírito perfeito que era, essa questão da passagem do plano físico para Jesus era uma coisa que eu acho que a gente tem até muita dificuldade de compreender totalmente. Mas a gente celebra. E celebra mais ainda, que é, para mim, né, e para muita gente, a ideia de que Jesus teve todo um planejamento, veio à Terra, encarnou aqui, teve o tempo de apostolado dele, ensinou, não só por palavras, por histórias, por parábolas, mas essencialmente pelo exemplo, tudo que ele nos deixou. E tão transformadora para a humanidade foi essa passagem dele pelo plano de encarnar, que isso permanece, né, há mais de 2000 anos. E nós, aprendizes que somos, a gente pode também buscar aprender um pouquinho mais sempre. E o ponto fundamental para mim com relação à Páscoa, na verdade, o que é? A celebração daquilo que na Igreja Católica se chama ressurreição e que a gente, como espíritas, a gente pode chamar de materialização. Então, Jesus, o corpo físico, foi agredido, foi colocado na cruz, depois foi tirado de lá, foi levado para o sepulcro. E quando chega no domingo, que as mulheres vão até lá para fazer os rituais normais daquele tempo, daquela região, Maria Madalena e outras mulheres, a pedra do sepulcro estava removida. E eles olharam lá dentro, não viram nada, elas olharam. E aí, inicialmente, a gente lê isso, né, nos evangelhos, na Bíblia. Maria Madalena viu, achou que era um jardineiro, uma pessoa que estava ali perto, não reconheceu de imediato Jesus. Quando ela olha bem, ele fala, sou eu. Então, Jesus se materializou para uma mulher. E apesar de que era tudo dentro do que deveria ser, o Espírito Jesus perfeito nasceu homem, teve 12 apóstolos homens, porque naquele tempo era assim que devia ser. Mas a gente já tem aí uma primeira lição de que ele, na materialização, ele se fez materializado e fez-se para uma mulher. E disse a ela que fosse contar aos apóstolos que ele estava vivo. E é claro que os apóstolos nem acreditaram. Mas aí ele disse que à noite ele estaria com eles. E ele apareceu. E Tomé, né, que aliás, na astrologia até relacionado com o signo de Virgem, tem que tocar, tem que ver, tocar para crer. Jesus falou para ele, toque nas minhas chagas. Então, ele se fez materialmente visível, tocável, para mostrar o que é o fundamental disso. Que a morte não existe. A morte não existe. O que existe é isso que a Páscoa diz que existe, uma passagem. Então, nós passamos de um estado
para outro. Esse é o fundamento da Páscoa. E aí, com a gente pensar nisso, isso traz para nós uma possibilidade muito forte de que, por mais que a gente aprenda isso, saiba disso, quantas vezes a gente não se depara com aflição, às vezes, em alguns momentos, chega até um desespero, fulano morreu. É natural que a gente, na nossa humanidade, vá sentir a separação. Mas quanto mais a gente compreende, assimila essa verdade, que Jesus provou, se fazendo materializado, que não existe morte. Existe a passagem de um estado de deixar desse corpo físico e transforma para um outro estado, para o estado espiritual. Então, a nossa passagem aqui, a de Jesus, é breve, 33 anos. Né? Então, a nossa passagem aqui é muito rápida. Ah, claro, há crianças que, né, passam e vão embora mais cedo, mas nada existe que seja diferente do que deveria ser. Porque nós somos espíritos eternos. E assim como essa, nós já tivemos muitas outras reencarnações. Por isso a ideia da reencarnação, não só para o espiritismo, porque vocês sabem que há inúmeras doutrinas e outras crenças, outras filosofias, que é natural. A reencarnação é um fato natural. Então, o que a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar muito a aceitação. A aceitação em relação aos percalços da vida, como a gente estava lendo aqui agora há pouco. A gente precisa aceitar todas as nossas condições e aí ver o que nós podemos fazer em relação a isso. Então, a nossa vida aqui vai trazer a possibilidade de a gente, como já disse muitas vezes, de agir como se estivéssemos numa escola. A Terra é uma escola. E é aqui que a gente precisa aprender muita coisa. E é aqui que haverá, sim, os testes. Haverá, inclusive, os bullying, né? As dificuldades, os amigos, não vou dizer os inimigos, os adversários. Aqueles com quem a gente se dá bem, aqueles com quem a gente não toca, né? É tão comum isso, e se a gente traz para essa ideia de escola, de aprendizado, vai trazendo uma facilidade de a gente se movimentar melhor na vida. Né? Então, o meu gancho aqui foi trazer a ideia e essa recente celebração da Páscoa, da passagem de Jesus, dessa materialização, para que a gente firme sempre e cada vez mais que, na verdade, a reencarnação, ela significa a vitória da vida sobre a morte. A morte é só do corpo físico, a gente continua vivendo como espírito. Outro tipo de vida, com outras demandas, mas é vida, não é morte, não é fim. Então, na medida em que a gente assimila essa ideia, que deixa de ser uma ideia para passar a ser uma certeza, até mais do que uma fé, isso traz para a gente uma outra possibilidade de se posicionar nesse tabuleiro da vida. Muitas coisas passam a ficar mais claras, mais simples, até mais fáceis, né? E a gente pode, inclusive, tem muita gente que resiste à ideia de Deus, não aceita, não chama de Deus. Eu, na minha família, tenho pessoas que falam, não, esse negócio de Deus, não acredito. Mas eu acredito na natureza. E a natureza, por que não? Pode chamar de Deus. Natureza, força maior,
força superior, não tem importância nome. Aliás, Deus mesmo não cabe na palavra. Porque ele é absoluto e infinito. E o absoluto e infinito não cabe em nada. Então a gente chama de Deus, e pode chamar de natureza, por uma convenção didática, que é o mais fácil, né? Para a gente poder se referir. Mas a ideia de que não há, esta vida ela não é encerrada em si mesma, né? Acabou essa encarnação aqui, tudo é acabado. Não, existe outra coisa além. E na natureza a gente pode ver isso. 2 exemplos, né? Simples. Agora mesmo, estava passando ali na imagem na televisão, imagens de flores, apareceu o quê? Uma borboleta. Uma borboleta, para existir, ela precisa antes ter passado por uma outra existência. Ela existe como lagarta, só que ela precisa morrer como lagarta para nascer borboleta. Como lagarta, ela tem um propósito, ela tem uma forma de vida, ela tem uma forma de existir como lagarta. Mas ela traz em si a borboleta. Só que ela precisa se desfazer e ela precisa dar origem a que nasce a borboleta, que vai ter outra forma de vida, que vai voar grandes distâncias, ainda que seja tão frágil, mas existe a leveza. Então, a borboleta, eu particularmente tenho uma ideia muito de admiração. Adoro borboletas. Borboleta é o símbolo disso, de que sempre há uma mudança, mas é uma mudança, uma transmutação, passar de um estado para o outro, né? A borboleta é a lagarta que se desfez, que se transformou e veio para uma outra forma de vida. Então, a borboleta significa a morte da lagarta. Mas é o renascimento sob uma outra forma, mais leve, mais bela, mais fluida. E, para mim, é uma representação disso que a gente precisa, a despeito de todas as nossas dificuldades, a despeito de todo o nosso peso, de toda a nossa densidade, a gente se trabalhar como lagartas, para daqui um tempo, cada um vai ter o seu, a gente virar borboleta, né? Eu acho que é uma forma bem legal de pensar. O outro exemplo, acho que nem preciso me estender muito, mas se a gente pensar numa semente. Uma semente de uma planta qualquer, ela traz em si o germe daquela planta. Mas ela precisa do tempo mergulhada na terra escura para poder sair de dentro dela e brotar. Primeiro frágil o broto, para depois a planta crescer. Então, muitas vezes, a gente precisa pensar nisso para que a gente se desapegue das nossas ideias tão comezinhas do dia a dia. Sim, a gente tem dificuldades e desafios o tempo inteiro. Com certeza a gente tem. Mas a gente precisa fazer a busca desse equilíbrio entre o desapego daquilo que é menor e pensar em algo mais transcendente. E aí é o que eu penso na questão de qual é a correlação que eu faço disso tudo que eu falei até agora com a nossa terceira terça-feira, que é o tratamento perispiritual. Por quê? Tudo que a gente faz, digamos, como lagarta, né? Significa que há consequências. Então, haverá um reflexo das nossas ações
naquilo que a gente vai se transformar. E se a gente pensar na lagarta como aquela que vive na Terra, como uma encarnação aqui, e a borboleta como o nosso espírito que se transformou e foi, né, voltou para o plano espiritual, como já foi, já voltou muitas vezes, a gente vai imaginar também que essa borboleta vai levar para o plano espiritual como energias. Aquilo que a gente fez de bom e de não tão bom enquanto lagarta. Enfim, a ideia é dizer o seguinte, que se a gente vai para o plano espiritual após o colapso do nosso corpo físico, e esse corpo espiritual, ele tem um envoltório chamado perispírito, nesse perispírito estão registradas todas as lembranças, todos os registros das nossas atuações, das nossas atitudes, daquilo que a gente fez. E muitas vezes, aquilo que a gente fez de não tão bom, especialmente se a gente fez em relação ao outro, é necessário que a gente tem que ter uma forma de a gente cuidar disso. Da gente fazer algum tipo de curativo, da gente resgatar. A gente pode imaginar que tudo que a gente faz e que fica impregnado no nosso espírito é como se fossem pequenos ferimentozinhos. E quando a gente pensa que a gente fez alguma coisa para o outro, ou que a gente pensa e fica magoado porque o outro nos fez, não é muito bom, bem exata isso, exata essa ideia. Porque tudo que a gente faz em relação ao outro, na verdade, a gente está registrando essa ação no nosso perispírito. Isso fica registrado. De bom e de não tão bom. Vocês acham que eu estou evitando a palavra mal, né? Por quê? Porque, como se a gente já teve em vários registros, o mal é a ausência do bem. Então, aquilo que não é tão bom é porque houve uma falta de um bem ali. Isso tudo fica impregnado. E, de alguma forma, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa fazer um curativo. Às vezes, é necessário uma cirurgia para a gente poder tirar aquilo que ficou impregnado na gente, né? E isso, estou falando metaforicamente, mas a gente pode imaginar como uma coisa real, sabe? Que a gente pode tocar, como quis Tomé tocar na chaga de Jesus, a gente pode tocar, né? E muitas das vezes há algumas dificuldades que a gente tem, algumas doenças que se manifestam no corpo físico, que nada mais são do que condensações de energia de alguma coisa que a gente fez no passado. Então, se às vezes a gente recebe o merecimento de ter esse perispírito tratado, e isso nem se manifestar no corpo físico. Agora, isso vai depender muito do que a gente tenha feito de bem para compensar esse mal. Ou não tão bom, né? Que a gente busca falar. Então, essa era a minha ideia hoje, da gente pensar que tudo que a gente vive hoje, as condições que a gente tem hoje, elas são, na verdade, resultado, consequência de tudo que foi feito antes. Né? Pode ter sido alguma coisa que a gente tenha atitudes equivocadas, escolhas equivocadas que a gente tenha feito em existências anteriores, às vezes, alguns anos atrás, dependendo da idade da gente, né? E aí a gente vai fazer o que com isso? A gente vai buscar fazer o que a gente puder dentro das condições de que a gente dispuser. Então, que a gente vá adquirindo essa consciência, esse conhecimento, assimilando, interiorizando isso.
de que todas as nossas condições hoje, elas são resultantes do que nós já fizemos anteriormente. De bom e de não tão bom. Né? E isso significa, como consequência lógica, eu gosto muito de matemática, isso para mim é uma consequência lógica. Significa que tudo que eu estou fazendo hoje vai ter consequência no futuro. Então, se eu quero uma coisa diferente mais adiante no meu futuro, que pode ser um futuro próximo, eu ainda estando encarnada nessa existência, né, com este corpo físico, sob essa identidade material, ou pode ser que seja alguma coisa que só vá se manifestar numa outra encarnação. Tomara que tenha oportunidade, porque a gente sabe a quantidade de imperfeições que tem, né? Eu, particularmente, só um parênteses aqui, eu tenho uma profunda, mas uma imensa gratidão à minha mãe. Porque a despeito de tanta dificuldade que ela teve, uma vida muito difícil, ela já tinha 3 filhos. E eu acho que eu estava desesperada para poder nascer, para ter essa oportunidade. Tanto que ela passou por determinadas situações em que ela ficou muito perturbada psiquicamente, no que a gente entende no nosso jargão, mas ela sempre contou o quanto foi difícil para ela aceitar e deixar que eu viesse. Eu sou a 4ª filha. Então, eu tenho essa gratidão profunda e eu diariamente agradeço a oportunidade de estar aqui encarnada. Porque é uma bênção a gente estar aqui. Só que essa bênção ela pode ser amplificada. Quanto mais a gente adquire consciência, adquire conhecimento, quanto mais a gente busca fazer o máximo do nosso possível para equilibrar o desapego em relação ao que a gente tem aqui, vive aqui, facilidades e dificuldades, e ao mesmo tempo a ideia de que a gente também tem que fazer aqui, aproveitar essa oportunidade o mais que puder, porque é do que a gente faz aqui hoje que depende o nosso futuro. Seja na espiritualidade, seja por quanto tempo for, seja numa próxima encarnação, se é que vai ter, daqui a quanto tempo não sabemos. Mas quanto mais a gente assimila isso, e isso se coloca como uma verdade interna, mais a gente vai se colocando de uma forma mais leve, mais fluida na vida. E a gente, a despeito de todas as nossas dificuldades, todos os desafios, que não são à toa, porque alguma coisa a gente fez para que isso acontecesse, mas a gente trabalhar a aceitação das dificuldades, o desapego das materialidades e o propósito de já agir pensando que não se pode desperdiçar essa oportunidade. Eu sempre penso nisso. Foi tão difícil eu encarnar. Pelo que minha mãe contou, foi uma luta imensa. Mas eu consegui dormir. Então, eu tenho que fazer o meu melhor agora, porque eu tive essa oportunidade. Então, eu não posso desperdiçar se eu cair no outro lado de pensar, mas se tem muitas encarnações, então, numa próxima eu resolvo isso. Acontece que há coisas que a gente precisa resolver neste momento. E há coisas que a gente pode trabalhar e fazer para poder a gente ser como um semeador estivesse semeando, jogando sementes, para que coisas boas, que plantas boas floresçam. Né? Então,
tudo isso com relação ao tratamento perispiritual, eu selecionei 3 questõezinhas deste livro, que chama-se O Consolador. Acho que pode ser que muitas pessoas não conheçam. Se alguém não conhece, de qualquer forma, deixar registrado. Esse livro, ele foi psicografado pelo Franciscano Xavier, nosso querido Chico Xavier, e ele, Emmanuel, teve uma reunião em outubro de 1939, quando Chico Xavier ainda estava em Pedro Leopoldo, e na reunião do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, que chamava lá, eles foram exortados a que as questões que eles faziam, as perguntas que eles faziam, as dúvidas que eles tinham, e que o plano espiritual buscava responder, que isso fosse organizado. Sabe como Allan Kardec fez as perguntas para os espíritos e mandou as questões para vários médiuns, os espíritos foram respondendo, depois Allan Kardec fez toda a estruturação, com toda a base filosófica. Ok. Isso foi Allan Kardec para a codificação da doutrina espírita. E Chico Xavier fez a compilação de muitas perguntas que não só aquelas pessoas do grupo Luiz Gonzaga faziam, mas outras que vieram, e também perguntas que foram sendo feitas a partir de algumas respostas que Emmanuel trazia. E aqui a gente tem, então, foi uma orientação espiritual que Chico Xavier recebeu para que houvesse a organização dessas questões. Foi organizado em temas, foi organizado esse livro em perguntas e respostas. Então, a gente tem um livro com 411 perguntas e respostas, dividido em temas, né? E aí, como abertura, Emmanuel disse o seguinte: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Então, imagine um triângulo em que a base do triângulo, os 2 ângulos, seriam a filosofia e a ciência. Então, estão vinculadas à Terra. Porém, a religião é o ângulo divino, aquilo que aponta para cima. É o aspecto divino que se liga ao céu. E no aspecto científico e filosófico, a doutrina vai ser sempre um campo de investigações. Porém, no aspecto religioso, é que se reside a grandeza divina, porque constitui a gente pensar no evangelho, que significa boa nova, o estudo dos ensinamentos de Jesus. Então, esse foi o propósito fundamental deste livro. E nesse livro, eu separei aqui, como a gente está falando hoje sobre tratamento espiritual, saúde e tudo mais, e tem uma pergunta assim, é a 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E Emmanuel responde: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. E aí, a pergunta é a seguinte: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo
não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Aí ele ainda complementa. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes, que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Por isso que eu fiz todo o preâmbulo para falar sobre, usando a Páscoa como gancho, para a gente falar sobre as nossas reencarnações. Né? Essa vida não é finita em si mesma e tudo se acaba. Nós temos, sim, a possibilidade, assim como já fizemos várias vezes, de renascermos. E cada encarnação é uma oportunidade de a gente ir curando as nossas moléstias da alma. E é através da nossa alma mesmo que nós vamos fazer isso. É justamente o nosso trabalho de melhoria interna, da melhoria de nós mesmos, é que vai fazendo com que essas doenças vão sendo curadas com o nosso esforço. Então, as doenças, as moléstias, as dificuldades que a gente tem, elas nada mais são do que oportunidades para a gente curar as nossas muitas imperfeições. Né? E aqui, só para finalizar, achei interessante essa pergunta. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Né? A gente sempre tem, né, o trabalho do passe, a gente fala sobre a transferência de energias, e a resposta foi: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, a gente sempre fala aqui, na hora do passe, a contribuição não é só da pessoa que está dando o passe. É um trabalho conjunto, é uma interação de energias. A pessoa que está se colocando como doador, como passista, ela também vai, não só ela está doando de total boa vontade as próprias energias, como ela também está recebendo, porque há uma interação das forças de quem recebe e de quem está doando. Aparentemente fica só no doador e no receptor, mas na verdade o passe é uma troca. Então, na hora do passe, cada pessoa também precisa estar consciente disso, de que ela está também sendo doador, ela está fazendo uma troca com o passista e ela está tratando a si própria. Cada um de nós é perfeitamente capaz de se aplicar um autopasse, porque nós temos energias psíquicas para isso. E, claro, sempre, porque a gente nunca está sozinho, a gente sempre vai ser amparado pelas energias espirituais. E, como eu sempre falo, quanto mais a gente estiver buscando uma vibração mais elevada, né? Uma das formas de a gente buscar uma vibração mais elevada é a música, né? A música, ela vem, aliás, no próprio livro aqui tem um capítulo que fala sobre arte e que fala sobre as músicas. E as músicas, aquelas que vêm, se materializam na Terra como
músicas de grande influência, de boas energias, elas, na verdade, elas não são fruto daquele espírito. Ele faz uma canalização das energias superiores que transmitem aquilo na forma musical mais elevada. Por isso, a importância de uma música que eleve a nossa vibração. Música é elevação de vibração, as músicas boas, né? Enfim, existem também as não tão boas. Essas, sim, são as próprias cabeças das pessoas que vão compondo. Mas as músicas de alta vibração, elas contribuem e muito para a elevação da nossa vibração. Portanto, a gente tem muitos mecanismos, muitos instrumentos para que a gente também possa fazer o nosso trabalho, sabendo que a gente também não vai estar sozinho. Tá? Bem, enfim, era essa a minha contribuição de hoje. E eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida. Se quiserem, até posso colocar essas questões que eu li aqui, né? Separo, publico lá no grupo nas mensagens, coloco no Facebook também, junto com a publicação. Acho que é interessante. Se alguém tiver alguma dúvida. Enfim. Se não, então, nós vamos fazer agora uma oração. Nós vamos nos concentrar. Nós vamos invocar e evocar os nossos amigos espirituais para nos auxiliar na fluidificação da nossa água, pedindo com muita humildade, com muito amor, a mudança na nossa vibração, o auxílio para que a gente se fortaleça. Alguém gostaria de fazer uma oração aqui? Olá? Quer fazer uma oração para a gente purificar? Você vai? Você pensa? Mestre Jesus, espiritualidade bendita, obrigada pela oportunidade de aprender e reaprender em conjunto, com tanto amor, com a nossa família. Todos nós somos família, somos família espiritual. Obrigada, Senhor, por esta noite, pela presença de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Cada um de nós tem e é uma flor no jardim tão lindo, que é o jardim de Jesus. E Ele conhece cada uma de suas flores. E tal como flor, temos a época de romper a semente, nascer e renascer, desenvolver, e chega o dia que voltamos para nossa casa. Mas continuamos sempre como as flores no jardim de Jesus. Que essa noite fique no coração e nos pensamentos de cada um de nós, para como a Páscoa, sejamos todos a renovação, dia a dia, de nós mesmos, no caminho do amor, no caminho de Jesus, que é simplesmente amor, que dá nome a esta nossa casa. Que assim seja, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Sabrina, pela oração tão tocante. Vou colocar aqui, para que todos possam liberar o próprio som, tá? Que cada um possa... Aqui, acho que cada um pode liberar o próprio som, tá? Vou colocar aqui. Galeria. Para a gente falar boa noite para todos, que seja uma semana de paz para todo mundo, muito amor para cada coração e que nós sempre vamos nos reunindo e aprendendo cada vez mais, viu? Então, uma boa semana para todos, boa noite e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, tá bom? Boa noite. Tchau para todos. Boa noite.